E aí, meus amores, como é que vocês estão? Ó, focados? Ó, vocês têm que ficar assim, ó, só pensando no Enem, hein? Ó, tô de olho. Galerinha, hoje nós vamos concluir clima, vou recapitular um pouquinho o que eu falei na aula passada, tá? Então, a gente encerra lá, né, na sua página 55, 57, 59, a gente vai encerrar essa parte, tá? Lembrem-se que eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre El Niño e Laninha, que é o assunto da nossa próxima aula. E aí a gente vai encerrar essa parte de clima e avança para vegetação, tá? Que é bem próximo do clima, né? Vocês têm que estudar uma coisa bem para estudar outra também, tá? Então vamos lá, meus amores, avançando aqui, só relembrando. Diferença entre clima e tempo. Tempo é o estado momentâneo da atmosfera, né? E clima, não. O clima já é uma condição mais fixa. Para que você mude o clima, você teria que ter uma constante de tempo aí de no mínimo 30 anos para que você requeresse a mudança, o que é pouquíssimo provável que aconteça, tá? Então, ó, é uma condição mais duradoura em que se ocorrem os fenômenos da atmosfera. Ele é diferença de tempo porque ele é mais estável. Por isso que você não tem previsão do clima. A Mazu, quando ela vai lá na frente da TV, igual eu assim, falando assim para vocês, ela não vai falar a previsão do clima. Ah, vamos ver se o nosso clima muda de tropical para temperado, para a gente usar uns casacos chiquérrimos. Não, isso não acontece. A gente tem previsão do tempo, porque o tempo sim, ele é instável e ele muda constantemente. Já o clima não, o clima ele é estável. Por isso que existem alguns elementos e fatores que fazem com que ele seja X ou Y, que é o que a gente vai ver, tá? Existem vários tipos de clima e eles dependem da localização, dos lugares e alguns outros elementos e fatores que nós vamos estudar agora, tá? Na última aula eu falei com vocês já dos 3 principais fatores e hoje eu vou relembrar e dar continuidade nos outros, tá? Então vamos lá primeiro falar dos elementos do clima. Quais são os elementos que nós temos no clima? Os principais: temperatura, precipitação e pressão atmosférica. Esses são elementos que caracterizam o clima de um local, né? A temperatura, a precipitação e a pressão. Vocês vão encontrar, o livro de vocês, ele também começa falando sobre, primeiro, isso, ele começa falando sobre os elementos climáticos, tá? Pressão, temperatura, aqui tudo tem no seu livro falando. Então vamos lá, lembrar o que é cada um deles. Temperatura, né? Quente, frio. Mistério não. Precipitação são as chuvas, né? Tem lugares que chove mais, tem lugares que chove menos. Então, ó, quando você junta a temperatura com a precipitação e a pressão atmosférica, você consegue determinar as características de algum clima ali. E a pressão atmosférica, o que a gente sabe? Lugares mais próximos ao nível do mar vão ter pressão atmosférica mais alta, e lugares mais altos têm uma pressão atmosférica menor. Por isso que o ar vai ficando cada vez mais rarefeito, vai ficando em menor quantidade, né? A pressão atmosférica ela vai mudando.